Meus irmãos, bom final de tarde a todos, ou boa noite, ou bom início de noite a todos. Vamos mais uma vez nos reunir agora para que você possa, junto comigo aqui, meditarmos na palavra do Senhor, ou neste caso, que seria o sermão do culto vespertino, eu vou estar fazendo a exposição de Gênesis capítulo 19. Hoje nós vamos começar Gênesis capítulo 19. Graças a Deus terminamos o capítulo 18. E agora seguiremos na exposição do capítulo 19. E então junte a sua família mais uma vez, pegue a sua Bíblia, pegue caneta ou lápis, pegue também um papel para que você possa estar acompanhando o sermão e anotando, exercitando a sua atenção, sua compreensão, os exames e exercícios que nós precisamos fazer na exposição da palavra de Deus nesse momento. Não vamos esquecer que hoje é dia do Senhor. É o dia de você estar em casa agora se concentrando e priorizando o estudo das Escrituras, oração com a sua família, especialmente em ocasião às situações que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que envolve o coronavírus, o confinamento, o isolamento social, e esses últimos dias também que nos foi muito triste, as tensões políticas que vieram agora com o tempo se agravando. Mas todas essas coisas estão no controle do Senhor. Isso está nos mostrando que Deus é quem governa todas as coisas, governa o coração dos homens, Ele conduz todas as coisas conforme a sua providência, é a necessidade de confiarmos nele. Mas então dedique este dia agora à palavra do Senhor, sempre é bom lembrarmos disso. Então vamos à exposição do Salmo, ou melhor dizendo, de Gênesis capítulo de número 19. Meus irmãos, nós aqui em Gênesis capítulo 19 vamos seguir agora ao que poderíamos chamar de uma tragédia anunciada. Deixe-me começar então aqui pelo enredo, pela estrutura deste capítulo. O livro de Gênesis, ele aqui no capítulo 19, ele está dividido em duas grandes seções. A primeira seção ela começa então dos versos 1 ao 29, quando nos relata a destruição de Sodoma e Gomorra, e também nos relata o resgate de Ló e a sua família. Quando a segunda sessão ela vai dos versos 30 ao 38, ela nos relata o recomeço, podemos assim dizer, o recomeço desastroso da família de Ló. Ou, para melhor definirmos aqui essa última sessão, essa segunda sessão, na verdade nós temos aqui um fim desastroso da família de Ló. Então, a primeira sessão ela é dividida em 4 partes. Aliás, as duas sessões elas estão divididas em 4 partes cada uma. Mas a primeira sessão, então, primeiro nós temos o texto nos mostrando Ló como sendo o único justo daquela cidade, dos versos 1 até o verso 3. A segunda parte dessa primeira sessão nos mostra, então, Sodoma como uma cidade irredimível, que vai do versos 4 até o 14. A terceira parte nós temos o livramento de Ló, dos versos 25 a 22. E a última parte aqui nós temos então a destruição de Sodoma e Gomorra, os versos 23 até o verso 29. Encerrada a primeira sessão, então nós vamos agora para a segunda sessão. Observe como é que está dividida a segunda sessão. Ela então tem 4 partes também. A primeira parte é quando Ló vai habitar em Zoar. A segunda parte, ou seja, me permita lembrar que aqui está o verso 30 apenas, nessa primeira parte. Mas na segunda parte nós temos as duas filhas de Ló que premeditam um incesto, os versos 31 e 32. E a terceira parte é a concretização desse incesto, os versos 33 a 35. E a consequência então histórica desse incesto dos versos 36 a 38. Então essa é a divisão aqui do capítulo 19. Meus irmãos, as palavras-chave então aqui neste capítulo não são palavras muito agradáveis, mas as palavras que se concentram aqui são, o que dão maior destaque são juízo, ira, castigo e justiça. Então do início ao fim desse capítulo nós temos sempre essas expressões se destacando aqui. E eu imagino que a nossa expectativa, às vezes, de lermos uma história, especialmente quando nós vamos para a Bíblia,
a gente, mesmo que ela comece de forma trágica e triste, talvez nós tenhamos a expectativa ou esperamos que o final daquela história ela seja feliz. Mas essa é uma passagem que começa e termina com uma tragédia. Essa aqui é uma passagem que não é muito agradável de se estudar, porque ela começa falando de coisas terríveis, sobre ímpios, sobre os incrédulos, e ela termina falando de coisas também terríveis e escandalosas de um crente e de sua família. É claro que em toda essa porção nós temos a misericórdia de Deus se manifestando na vida de Ló por causa do seu tio Abraão, por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas entenda que esse é um tema aqui bem difícil de digerir, porque nós não gostamos de ser confrontados com a verdade sobre nós mesmos aqui nesse texto. Mas a Bíblia ela nos foi escrita para promover aqui, meus irmãos, não a nossa autoestima, não é promover aqui a autoestima dos seus leitores, mas para trazer pânico. O objetivo aqui desse texto, em certa medida, é essa: trazer pânico, perturbação da alma, perturbar a alma de um indivíduo quando ele se depara com um relato como esse, quando ele está insensível à sua pecaminosidade. E não há nada aqui, meus irmãos, mais impactante e eficaz da parte de Deus quando nós somos convencidos da justiça e do juízo de Deus sobre os homens, quando eles inclusive são irremediáveis na necessidade de arrependimento. A primeira lição que nós precisamos tirar é que a Bíblia ela não nos conta apenas boas histórias, mas ela também nos relata fatos históricos terríveis, trágicos, escandalosos, especialmente nas famílias que estão contidas aqui na história do povo de Deus. Provavelmente você vai encontrar mais relatos escandalosos e trágicos na história do povo de Israel ou do povo de Deus do que histórias com finais felizes. Isso nos mostra que o objetivo das Escrituras é nos colocar diante aqui de um espelho, para que tenhamos uma leitura verdadeira, real, dos fatos aqui narrados de Deus na sua palavra, sobre quem de fato também nós somos aqui. Quando então você vai ler a Bíblia, entenda que você precisa ir a ela e se ver então diante desse espelho. Você deve ler sobre Ló, você deve aqui ir para a história de Ló, e você deve se ver diante de Ló. Veja que os homens de Sodoma e Gomorra, eles se identificam muito bem comigo e com você sobre a medida da nossa e a extensão da nossa pecaminosidade diante de Deus. A que ponto nós podemos chegar quando nós somos entregues ao nosso coração pecaminoso. E você vai perceber aqui que no final das contas nós somos iguais a eles, tão depravados no nosso coração como esses sodomitas. Deus aqui nos convoca a ter uma visão bíblica, realista, de nós mesmos diante desses terrores, desses horrores que estão sendo relatados aqui em Gênesis 19. Então, sendo assim, vamos ver aqui qual é o propósito de Deus para nós nessa passagem, na exposição dela. Eu vou começar, obviamente eu não vou fazer a exposição de todo o capítulo, eu vou ver até onde eu posso ir, né? Quais os versos que nós vamos destacar nesse primeiro momento. Mas o ponto aqui que nós precisamos observar, em primeiro lugar, nos versos 1 a 3, é a chegada dos anjos nessa cidade e a condição em que eles encontraram Ló. Então a primeira questão nessa sessão que nós precisamos nos atentar é o motivo da visita dos anjos a Sodoma e Gomorra. E mais especificamente, eles chegam a Sodoma, porque Ló morava em Sodoma. Eles têm aqui uma dupla missão. Primeiro, visitar Ló em sua casa. Segundo lugar, destruir Sodoma e também Gomorra, conforme Deus havia determinado. Aqueles dois anjos, eles aparecem como oficiais de justiça com a sentença determinada aqui aos seus habitantes, os habitantes de Sodoma e Gomorra. E é importante aqui nós considerarmos que este julgamento ele também se aplica à casa de Ló, se aplica à família dele. Eu não vou me adiantar aqui, mas inclusive nós vamos ver isso mais à frente, lá nos versos 30 e 38, como nós acabamos de ler. Uma segunda questão diz respeito agora aqui ao verso 1 mais em particular.
quando o verso 1 nos diz que eles chegaram ao anoitecer e eles viram Ló assentado do lado de fora da cidade. E a forma como o texto nos narra esta cena nos dá a entender que Ló ele estava aqui sozinho no verso 1. O terceiro ponto diz respeito à reação de Ló quando ele vê aqueles dois homens, e nesses dois homens obviamente são dois anjos. Dá a parecer aqui que Ló ele discerniu muito bem que ele não estava vendo dois homens comuns, não se tratava de dois homens ou dois forasteiros ou estrangeiros quaisquer. Perceba que a postura de Ló é a mesma do seu tio Abraão. Quando você deve se lembrar de Gênesis capítulo 18, versos 1 e 2, Abraão se curva diante dos três homens que ele vê chegando na sua casa. E, inclusive, meus irmãos, os relatos de Gênesis capítulo 18, em particular os versos 1 a 3, eles são comparativos, eles são semelhantes, eles têm pontos em comum também aqui com o capítulo 19 nos seus primeiros versos. Possuem aqui semelhanças e também, nessas comparações, eles possuem também contrastes. E da mesma forma que Abraão ele estava assentado à porta da sua casa, observe que aqui também Ló estava sentado à entrada da porta principal da cidade que ele morava. Da mesma forma que Abraão, ele ergueu os olhos, se curvou e foi em direção àqueles anjos, Ló também fez a mesma coisa. Contudo aqui, e eu vou dizer isso algo em relação aos contrastes do capítulo 18 e também ao capítulo 19, observe que aqueles anjos, eles apareceram na casa de Abraão na luz do dia. Enquanto que você vai para o capítulo 19, os anjos eles apareceram na casa ou naquela cidade diante de Ló no anoitecer, no período da noite. Quando você também observa que enquanto Abraão ele estava assentado em uma posição de descanso, em uma expectativa agradável de receber a visita do Senhor, você vai ver que Ló parece nos estar também sozinho, está assentado, mas ele está aqui, o que implicitamente nos parece no texto, está aqui desconsolado. Ele está pesaroso. E observe um ponto importante no contexto aqui do capítulo 19, que envolve esses versos iniciais. Naqueles tempos, os homens mais influentes de uma cidade, geralmente eram os mais velhos, eram os anciãos, eles se reuniam, eles tinham o costume de se reunir à porta da cidade, para que então ali eles julgassem as causas do povo e também discutir questões políticas, administrativas e do bem-estar social daquela cidade. Ao que também nos parece, Ló, ele era um homem de prestígio e respeito. Ele provavelmente era um homem que, no seu prestígio, e ele era um ancião também, ele provavelmente também gozava dessa posição social, ou podemos dizer também política, de estar junto com aqueles anciãos para ser digamos, fazer parte daquele parlamento, daquele conselho de anciãos naquela cidade. O que nos leva a pensar isso? Nós temos dois motivos. O primeiro motivo, você deve se lembrar que Ló, sendo sobrinho de Abraão, é possível que os sodomitas tivessem apreço, admiração por Ló por causa do seu tio Abraão. Porque nós não podemos esquecer que, veja, uma história está continuamente ligada à outra. Você deve se lembrar que é possível que a admiração e apreço dos sodomitas esteja se voltada também a Abraão, como uma dívida de gratidão que eles deveriam ter com ele, porque Abraão foi usado por Deus numa empreitada militar para libertar, primeiro, obviamente, o seu sobrinho Ló das mãos daqueles reis do Oriente, aqueles 4 reis, liderados por Kedorlaomer, o nome é até difícil de pronunciar, mas aqueles 4 reis do Oriente, que eram tão perversos, tão cruéis, tão violentos, talvez até em certa medida um pouco mais do que os sodomitas, eles invadem ali a região das Campinas do Jordão, escravizam Ló e a sua casa, e Abraão vai em resgate do seu sobrinho Ló, e ele o liberta das mãos desses reis. E obviamente Ló, que era o mais importante para aquela cidade, considerando que aquela cidade, não apenas por dívida de gratidão, mas eles sabiam que
a permanência de Ló naquela cidade poderia ser estratégica de, mais uma vez, eles contarem, se caso acontecesse uma invasão, pudessem contar com o auxílio de Abraão. Isso poderia ser uma opção aqui no que diz respeito a tanta admiração, apreço que eles poderiam ter pela pessoa de Ló. Mas em segundo lugar, nós precisamos, e eu creio que esse é o que mais pesa, Ló era considerado um homem justo, íntegro e de confiança. Vamos lembrar, meus irmãos, Ló era crente. Ló tinha um peso muito grande nas decisões daquela cidade, eu imagino aqui. Considerando que os sodomitas, eles eram desastrosos e iníquos quando eles iam tomar suas decisões. Por causa da imoralidade, a iniquidade que habitava no meio deles. Eles viam então em Ló, provavelmente, a seriedade e a justiça que eles não tinham, que os sodomitas não tinham. Mas, observe, Ló, sendo aqui o único crente, o justo naquela cidade. Alguns comentaristas, eles dizem que a posição de Ló também assentado à entrada da cidade, ao anoitecer, expressava que ele cumpria as suas obrigações, cumpria o seu papel, digamos, de um desses magistrados, juízes, como ancião, em ficar ali de plantão nos horários que lhe era imposto para ouvir as reclamações e julgar as causas do cidadão daquelas cidades, coisa que os sodomitas não faziam com tanto apreço e dedicação e responsabilidade como Ló. Não levavam aquilo a sério. Isso aqui pode ter uma relação muito forte com o que Deus havia também ponderado lá em Gênesis capítulo 18. Quando você vai lá para os versos 20 e 21, você deve se lembrar desta passagem, nos versos 20 e 21. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir enquanto eu explico isso. Quando lá, meus irmãos, os clamores que é mencionado pelo próprio Deus nas suas ponderações, nos seus pensamentos, Deus falando consigo mesmo, quando ele vai dizer no verso 21 em especial: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo a mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Veja que esses clamores podem ser uma referência, em primeiro lugar, às pessoas mais fragilizadas e atingidas daquela cidade iníqua. Eu imagino que muitas delas procuravam Ló, porque viam em Ló ali a personificação de um homem justo, de justiça, de defender a sua causa, ou pleitear a sua causa de uma forma mais justa e honesta. Mas, ao mesmo tempo também, parece-nos que aqui que esse clamor envolve também a própria posição de Ló, enquanto a sua desolação, a sua profunda tristeza, enquanto que ele está ali abatido na sua alma, porque ele viu que aquela cidade, a sua condição espiritual, moral, era irreversível. E a situação estava cada vez mais piorando. E é provável que Ló fosse encontrado assentado naquela pedra, talvez lamentando, pensando, orando e clamando pela misericórdia de Deus de alguma forma sobre aquela situação. Lembre-se, ele era um homem crente no Senhor. Agora, enquanto Ló ele estava sozinho, cumprindo aqui o seu dever, é bem provável que aqueles homens eles estivessem na bebedeira, em algazarras, inclusive, meus irmãos, em orgias. O que a gente precisa lembrar que isso era muito comum e natural para eles. As impundícias, a indecência, a imoralidade, a depravação. Se você pensar aqui, por exemplo, nas festas de carnaval do nosso país, que acontece uma vez por ano, que dura todo o mês de fevereiro, meus irmãos, não é nada perto do que era o dia a dia, o que era o natural, o comum da cidade de Sodoma e Gomorra. Inclusive nós vamos ver isso com mais detalhes a partir do verso 4 até provavelmente ao verso 14. É visível aqui no texto que Ló preferia se manter sozinho, fora daquela cidade, do que estar entre aqueles homens. Ló morava naquela cidade, ele interagia com os moradores daquela cidade. Ele era, obviamente, respeitado, considerado um homem sério, mas também, em certa medida, não era parte daquela cidade, dos seus costumes depravados. Nós vamos ver, inclusive, que quando ele é pressionado aqui violentamente pelos homens de Sodoma a entregar os dois anjos para que eles viessem ali abusar dele sexualmente, violentarem aqueles dois homens, Ló tenta, de alguma forma,
a abrandar aquela situação, até no intuito de entregar suas próprias filhas, para que aqueles homens fizessem o que bem entendesse com elas. Mas veja que esses homens, quando Ló se confronta, mas ele tenta de alguma forma persuadir aqueles homens a não fazer aquilo como sendo algo extremamente terrível, algo que era inadmissível. Aqueles homens se veem julgados por Ló. E tanto é que eles então ficam irados com Ló, eles se revoltam com Ló e eles vão partir para cima de Ló. Mexeu no pecado deles, mexeu na iniquidade deles, e aquilo então feriu eles com ódio, com raiva de Ló. E toda a respeitabilidade, toda a consideração cai por terra em relação a Ló. Então veja que, em certa medida, ele estava ali naquela cidade, mas, meus irmãos, mesmo sendo um crente, inevitavelmente, de tanto tempo que ele já morava ali, ele já era parte daquela cidade. Ele já estava envolvido com os costumes. Ele não praticava aqueles costumes, mas ele estava ali de alguma forma inseridos no contexto em que aqueles costumes depravados estavam ali sendo consentidos de alguma forma. E nós vamos ver, inclusive, mais à frente, que o pecado de Ló ele está exatamente no consentimento de muitos pontos da sua vida, nas suas escolhas pessoais e também nas suas escolhas em relação à sua família. Em tudo isso, se vê claramente que Ló ele era um homem crente. Ele reconheceu aqueles homens como sendo, aqueles dois anjos como sendo da parte de Deus. E veja que ele se prontificou em hospedá-los, lhes serviu um banquete, os abrigou em sua casa, o que é muito próprio de um crente, como nós vemos no exemplo do próprio Abraão. Isso inclusive nos ensina até mesmo qual é a importância que nós devemos dar às obras de misericórdia e de ajuda aos que diz respeito aos que pertencem à família da aliança. E aqui, obviamente, devemos seguir o exemplo tanto de Abraão como de Ló, nesse caso, sempre aqui no aguardo de uma oportunidade para que a gente venha fazer o bem para a glória de Deus. Isso aqui faz parte do caráter do crente e é o que diferencia, ou melhor dizendo, nos diferencia do meio ímpio quando nós estamos inseridos nessa sociedade corrompida. Mas, meus irmãos, nós podemos aqui na verdade nós não podemos desconsiderar os pecados e as negligências gravíssimas de Ló, principalmente no seu passado. Como eu disse, a fraqueza de Ló, como de muitos crentes nos nossos dias, é exatamente aqui abrir mão de determinados posicionamentos e convicções que envolvem a sua fé em Cristo, em troca de prosperidade, de prestígio financeiro, prestígio social, respeitabilidade, manter uma certa reputação social, a boa aceitação no convívio com as pessoas do seu trabalho, medo de ser taxado como preconceituoso, radical, fanático, arrogante, que inclusive, lembre-se que esses são adjetivos que nos assustam e nos trazem medo, nos trazem temor aos homens, temor aos ímpios. Quando você deve se lembrar lá em Gênesis 13, ali nós temos o início da sua derrocada, a derrocada de Ló, quando ele preferiu dar lugar à cobiça do seu coração em vez dele ouvir o conselho do seu tio, Abraão, de escolher um lugar mais seguro, modesto, um lugar que ele pudesse desfrutar de conforto espiritual com a sua família. Ele se achou próspero e inteligente demais para residir próximo do seu tio Abraão, que era mais modesto. Quando eles se separam, veja que Ló preferiu um lugar que era mais promissor, era mais promissor para se viver. O lugar que ele escolheu para viver ficava fora, inclusive, da terra prometida. Observe esse detalhe. Quando você vai para Gênesis 14, observe lá que Ló ele teve a oportunidade de ir embora das campinas do Jordão quando Abraão o resgatou das mãos de Quedorlaomer. Mas aquela advertência e disciplina do Senhor não convenceu Ló. E ele inclusive insiste nas suas más escolhas de permanecer ali em Sodoma. Meus irmãos, você precisa ser lembrado de que você não precisa cometer pecados escandalosos, imorais, para trazer uma tragédia para dentro do seu lar e cair em ruína.
basta fazer escolhas que desagradam profundamente a Deus com relação à sua vida pessoal e familiar. E eu fico aqui pensando em que situação Ló se envolveu, em que nessa passagem Ló está sentado do lado de fora, às portas da cidade de Sodoma, que nos revela aqui nessa posição uma situação lastimável, dramática, penosa, desoladora. Ló, a gente precisa lembrar que Ló, que ele já estava com certa idade, ele já estava em certa medida velho, ele não tinha mais forças para ir embora. Não tinha mais forças em seu coração para se levantar, deixar tudo para trás e ele então recomeçar do zero. E isto, observe, que não é desculpa, mas nada mais é do que sinal de soberba no coração de um homem quando ele não quer admitir a sua derrocada lá atrás por ter feito péssimas escolhas, ter feito escolhas pecaminosas. Veja como isso é importante no que diz respeito dentro da nossa própria casa, até mesmo com os nossos filhos. E eu creio que Ló sabia que deveria sair daquela cidade o quanto antes. Ló conhecia a palavra de Deus. Ele ouviu sobre o juízo de Deus por meio do dilúvio através de Noé. Ló sabia de alguma forma que aquele barco afundaria e ele estava ali numa catástrofe anunciada. Quando você vai para Gênesis 13, os versos 10 a 13, o que eu estou dizendo comprova claramente, porque lá o juízo de Deus nesses versos já estava anunciado sobre estas duas cidades. Mas mesmo assim, Ló, sabendo que cidade era aquela e o que Deus estava por fazer, o máximo que ele fez foi aqui apenas se afastar das impudícias de Sodoma e Gomorra, apenas se assentando até o anoitecer na entrada daquela cidade e não tendo coragem de sair dela de vez. Tem muitos crentes que estão assim. Tem muitos crentes que estão nessa situação, assentados ao anoitecer na entrada da porta da cidade em que está, da cidade iníqua, que está sentado à porta dos seus pecados e não consegue abandoná-los, que está sentado à porta, inclusive de igrejas da qual você é membro, de uma igreja que talvez você seja membro, que você sabe que já está na hora de sair dela, porque ela não prega mais a palavra de Deus, ela tem permitido a iniquidade entrar no meio dela. Imaginemos aqui uma situação, meus irmãos. Quando, observe bem que o texto nos dá a oportunidade para ver que Ló criou suas filhas nessa cidade iníqua. Toda a sua casa já era parte daquela sociedade. E honestamente, por mais piedoso e justo que Ló fosse, observe que a sua família, aqui esposa e filhas, já tinham assimilado o costume ou os costumes sociais e culturais de Sodoma. Elas poderiam não se comportar, porque o texto diz que elas eram virgens. Elas obviamente não eram iníquas e ímpias como aqueles habitantes, mas eles já haviam assimilado de alguma forma aquela cultura. A gente vai ver isso no final do capítulo 19, o que elas fazem. Aliás, meus irmãos, as duas moças, elas estavam para se casar com dois homens sodomitas. Você averigua isso aí, verifica isso aí lá no verso 14. Ou seja, um casamento em julgo desigual. Veja aí, Ló, com os seus negócios, suas relações sociais e políticas, já estavam aqui bem associadas, interligadas, consolidadas. E deixar isso aqui tudo do nada, meus irmãos, na cabeça de um homem na idade de Ló, deixar isso aqui tudo para trás, seria muito custoso para eles. Seria muito difícil, e veja como que também isso chega a ser difícil ou quase impossível para um homem dessa idade, e ter que desistir de tudo que ele construiu, consolidou durante toda a sua vida, e mesmo sabendo que a sua vida e a sua família correm risco de morte, ele não é capaz de voltar atrás e começar do zero. Por isso, meus irmãos, que Ló e tantos outros homens crentes preferem sentar em uma pedra fora de Sodoma, a entrada da porta da cidade, para lamentar, lamuriar e se entristecer com a sua ruína e ainda ter que administrá-la de forma menos dolorosa possível, o menos trágico possível. Pessoas assim sempre vão dar um jeitinho de mascarar, de abrandar,
de administrar de uma forma pecaminosa, inclusive, em tentar manter uma falsa paz, seja dentro do seu lar, em relação às suas tolas decisões, especialmente quando diz respeito aos seus filhos e eles já estando grandes. A pergunta que deve ser feita aqui é: quanto tempo faz que muitos homens, sendo crentes, redimidos, quanto tempo faz que eles estão distanciados de Deus? Quanto tempo faz que eles estão fora de Canaã e há muito tempo já estão morando em Sodoma e Gomorra? Quantos homens já estão há tanto tempo em cidades como estas, como Sodoma, expondo a sua família à imundícia e à corrupção dos seus pecados sociais, culturais e religiosos? Quanto tempo faz que muitos homens estão sem forças, sentados à beira da porta de Sodoma e não conseguem sair dela por serem soberbos e não se arrependerem dos seus pecados? E quanto tempo faz que você continua dessa forma? E quanto tempo você vai continuar assim? Quantos homens estão em igrejas locais que são como Sodoma e Gomorra porque não querem renunciar ao seu prestígio, amizade de longa data? Talvez sejam já há algum tempo da liderança de uma igreja, e talvez até de uma igreja iníqua, de uma igreja que está a caminho e às beiras de se tornar uma sinagoga de Satanás, e não querem abrir mão do seu status, seja ele eclesiástico, que talvez seja um presbítero, talvez seja um diácono, talvez seja até um ministro da palavra, talvez você já tenha uma liderança e você não quer abrir mão desse prestígio, desse status dentro da igreja. Homens que estão dispostos a negociar o futuro espiritual da sua família em troca de benefícios e prestígios do mundo. Muitos homens crentes, assim como Ló, escolheram um bairro, uma cidade ou uma região para viver de acordo com a ambição do seu coração, não de acordo com os critérios que a palavra de Deus estabelece. Preferem ir para lugares onde eles vão buscar algo que é mais promissor para a vida terrena deles. Preferem viver perto de Sodoma e Gomorra para desfrutarem de prosperidade, mas não há como proteger sua família da influência pecaminosa e iníqua destes sodomitas à sua volta. Um dos maiores pecados que nós cristãos enfrentamos nos nossos dias não é cair em determinados pecados escandalosos, meus irmãos, mas é quando fazemos concessões a começar de princípios aparentemente menos importantes e menos graves, até que depois de muito tempo os filhos, quando eles estão grandes, acabam por aumentar essa concessão pecaminosa para que a família não seja dividida de alguma forma ou não seja rachada de vez. Meus irmãos, não se pode viver confortavelmente em Sodoma sem antes fazer algumas concessões. Nós precisamos ser alertados sobre isso. E eu preciso lhe perguntar em que situação você se encontra diante desse cenário. Vá agora a partir do verso 4, quando aqui, a partir do verso 4, nós vemos que aqui esta sociedade iníqua, esses homens, eles ultrapassam o limite da iniquidade. Os versos 4 a 14, eles nos revelam a que ponto os sodomitas chegaram em sua iniquidade quando eles ultrapassaram o limite dela. Alguns pontos precisam aqui, inclusive, ser considerados. Em primeiro lugar, a universalidade aqui da iniquidade entre eles. Todos, sem exceção, estavam entregues de uma só vez à sua perversão e imoralidade. Eles eram unânimes aqui nessa imoralidade que era desenfreada e, meus irmãos, já estava além do que era cruel. Quando você vai para o verso 4, você percebe que há um destaque aqui no fato de que não apenas os jovens, mas também os velhos se juntaram e cercaram a casa de Ló. Quando se diz aqui jovens e velhos, diz respeito a toda classe de homens daquela cidade. Uma unanimidade pervertida, tanto entre os mais simples até os mais cultos, entre os cidadãos mais humildes, como também provavelmente magistrados, príncipes, autoridades, pessoas de todas as classes sociais daquela cidade estavam diante da casa de Ló. Sodoma aqui não apenas consentia, mas o texto está nos mostrando que normatizava a perversão sexual, especialmente no que diz respeito, eu tenho que dizer isso, não posso fugir das escrituras, especialmente no que diz respeito ao homossexualismo.
A perversão sexual por meio do homossexualismo que havia se tornado uma norma de vida. Provavelmente isso era parte das leis daquela cidade, entre aqueles homens. Deixa aqui ser mais específico nesse ponto, inclusive. Quando aqui o problema de Sodoma não era, meus irmãos, apenas o homossexualismo. O homossexualismo não é o ponto central aqui dessa questão. O homossexualismo, na verdade, é apenas aqui a implicação final e limite daquela iniquidade que eles estavam vivendo. Sodoma já estava sendo punida em consequência de tantos outros pecados graves como injustiça, opressão social, impiedade, crueldade, violência entre eles. E o ponto, obviamente, inicial de tudo isso é a idolatria desenfreada e os seus crimes hediondos. A prática do homossexualismo aqui foi apenas a última gota de toda essa iniquidade entre eles. Matheus Henry, no seu comentário, o puritano Matheus Henry, ele vai nos dizer que a iniquidade que eles empenhavam em cometer era a mais anormal e abominável que tinha-se na face da terra. E, meus irmãos, nós vivemos uma época em que o homem mais promíscuo deste país, mais promíscuo e imoral deste país, ainda possui algum pudor e limite em sua moralidade, mas aqueles homens de Sodoma, eles foram mais longe. Eles não se envergonhavam do seu apetite por concretizar sua depravação. Aqueles homens estavam entregues aos seus próprios desejos e ao seu próprio coração corrupto. O estado em que eles se encontravam já era o juízo de Deus sobre eles. E eu quero que você aprenda como isso é muito sério a nós cristãos, diante do que nós estamos vivendo. Quando uma pessoa se sente bem com seus pecados e por um longo tempo nada acontece, significa que Deus está castigando aquela pessoa e lhe entregando para o seu pecado. A sociedade em que nós vivemos ainda não chegou totalmente a este nível de iniquidade. Não chegou ainda ao ponto de Sodoma e Gomorra, mas nós estamos apressadamente seguindo por esse caminho. Talvez muito perto disso. Quando você vai dos versos 4 ao 9, eu só mencionei o verso 4, mas todo esse percurso até o verso 9 demonstra qual era o nível não apenas da perversão e a imoralidade deles, mas também dessa chamada opressão social violenta imposta por eles sobre os moradores daquela cidade. O verso 4 aqui descreve que aqueles homens eram de diversas idades, jovens, velhos, vindo de todos os lados daquela cidade. Você vai para o verso 5, o verso 5 ele destaca a falta de qualquer pudor neles, de qualquer vergonha, não havia limite. Eles foram bem explícitos no que eles desejavam em fazer com aqueles dois anjos. Eles queriam, meus irmãos, se me permita de uma forma um pouco mais decorosa falar isso, mas para que você entenda aqui, o que eles exatamente queriam. Eles queriam, na verdade, abusar daqueles homens, violentar aqueles homens, todos juntos de uma só vez, um negócio grupal. Era isso que estava sendo ali solicitado com toda a opressão que eles estavam impondo sobre Ló, daqueles homens. O verso 9, é interessante porque o verso 9 mostra com que violência e opressão eles agiram contra Ló. Estavam dispostos a inclusive invadir a casa de Ló, e eles inclusive foram capazes de dizer que se Ló não saísse da frente deles, eles iriam fazer algo muito pior com Ló. E obviamente fazer isso contra Ló envolvia também toda a sua casa, toda a sua família. De alguma forma, Ló ele ainda se esforçou em tentar, meus irmãos, em tentar negar essa demanda ímpia daqueles homens. Ele de alguma forma tentou. Mas veja com que violência e imposição cultural e social de uma sociedade iníqua e ímpia, ela estabelece a sua agenda e a sua vontade sobre uma cidade, sobre um país, sobre um povo, especialmente sobre os que são íntegros e corretos. Isso é perceptível nos nossos dias, no modo como, por exemplo, o sistema educacional do nosso país, nas universidades e faculdades, no meio político, especialmente na mídia, seja ela a chamada mídia convencional, tradicional, como também na internet, nas redes sociais.
Existe uma imposição violenta de uma agenda, um programa. Veja, isso aqui não é teoria da conspiração, isso é realidade. É um programa iníquo sobre as nossas famílias e a nossa liberdade individual. Estamos aqui, meus irmãos, numa circunstância em que o mais grave de tudo isso não é nem essa imposição. Mas o mais grave de tudo isso é que estamos dispostos a sacrificar essa liberdade individual, meus irmãos, e a nossa liberdade de consciência, para não se ver em conflito com estas imposições de todos esses setores da sociedade ímpia. Meus irmãos, isso fica claro para nós quando nós vamos para o verso 6 a 8. Os versos 6 a 8 nos traz algo muito pior. Quando, por exemplo, se você observar aí o verso 6, nós temos um homem crente encurralado pelos ímpios. No verso 7, nós temos um homem amedrontado e acovardado pelos ímpios. E no verso 8, nós temos um homem que cedeu, mesmo sendo crente, cedeu, mais uma vez, a escolhas absurdas e tão pecaminosas quanto a dos ímpios que lhe cercavam. Olhe bem a solução que Ló encontrou para não permitir que os anjos não fossem violentados por aqueles sodomitas. Ele estava disposto a entregar suas próprias filhas, que eram virgens e que já estavam prometidas para casamento. Uma situação, humanamente falando aqui, meus irmãos, em que Ló ele não tinha saída. É o que está deixando claro é isso. E às vezes nós nos esquecemos que homens redimidos, homens crentes também, são influenciados pelo meio em que ele há tanto tempo vive. Quanto mais tempo você consente as obras dos ímpios, quanto mais tempo você passa com eles, mais tempo você vai se parecendo com eles. Quanto mais tempo você passa envolto entre os escarnecedores, isso me faz lembrar do Salmo 1, verso 1. A roda dos escarnecedores. E esse é um exemplo muito prático, muito real do que significa estar sentado à roda dos escarnecedores. Quando você está entre os escarnecedores por muito tempo, mais parecido você se torna com eles. Quanto mais tempo seus filhos e sua esposa passam entre pessoas descrentes, atrevidas, descaradamente impenitentes e rebeldes e imorais, mais parecido eles vão ficar com os ímpios. E isso acontece não é porque o meio influencia ou justificam os fins. Não é o meio que influencia necessariamente o indivíduo. Essa é uma teoria toda deturpada e falsa. Mas é porque o seu coração já está lá em Sodoma e você já deseja ficar naquele lugar em vez de repudiar aquele lugar por causa da sua pecaminosidade. Quanto mais tempo você passa entre os escarnecedores e ímpios. E eu estou dizendo isso não apenas numa perspectiva social. Eu estou lembrando também que isso se aplica diretamente a que tipo de igreja você frequenta ou você congrega. Quanto mais tempo você passa com pessoas escarnecedoras em qualquer lugar que seja do seu convívio e vínculo social, mais parecido você fica com ele. E mais o seu coração é alimentado por essas perversidades. E o que isso é? Simplesmente, quando isso acontece, é porque Deus está trazendo juízo sobre você e a sua casa. Eu quero considerar, apesar de não estar aqui no esboço, mas isso, eu preciso dizer isso a você. Preciso dizer isso a você e a sua casa. Imagino que você está agora sentado junto com seus filhos e com a sua esposa. A todos vocês. Eu gostaria que você se atentasse a isso nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas que acontecem dentro do seu lar. O cuidado que nós precisamos ter, meus irmãos, quanto ao perigo de consentir as coisas dentro da nossa casa, nas mínimas escolhas possíveis. A roupa que os seus filhos vestem, o tipo de roupa que as suas filhas vestem, o cuidado que nós devemos ter no comportamento, na postura, na conduta deles. Eu não estou dizendo isso só num diz respeito ao aspecto estético, mas o aspecto estético também precisa envolver o coração, o sentido do que é o coração ali envolto
naquilo que se fala, faz, veste, come, bebe, ou seja, a nossa vida de modo geral. O cuidado que nós precisamos ter, veja, isso não é radicalismo, mas o cuidado que você, pai e mãe, precisa ter com os seus filhos, inclusive pequenos, no tipo de música. Às vezes deixa o celular, o iPad, deixa à disposição o computador, a televisão, à mercê dos filhos, especialmente nesses dias agora que estamos todos em casa e você tem que cuidar da sua casa, talvez porque vocês trabalhem fora e os filhos passem um bom tempo na escola. E agora todos estão em casa. Isso é a mão de Deus, a providência de Deus nos ensinando. E nos lembrar que esse é um tempo em que você precisa ter o cuidado de averiguar, investigar, observar, cuidar, para que Sodoma não entre dentro da sua casa, pouco a pouco, pelo tipo de música que seus filhos ouvem, pelo tipo de programação de TV que seus filhos têm acesso, os filmes, os canais de televisão, tipo de coisa ele acessa na internet. Todo cuidado, meus irmãos, é pouco no que diz respeito ao zelo das escolhas que nós fazemos. As coisas mais simples, elas vão interferir lá no futuro nas coisas mais importantes e decisivas da nossa vida. Olhe para Jó, e eu quero que você se veja em Jó, em Ló, neste aspecto. Veja o que é um homem, um crente, quando ele se vê sem saída, ou sem opção diante da depravação de uma sociedade que lhe pressiona a ceder mais ainda ao pecado. Ló, em seu desespero, chegou ao ponto de tentar resolver um problema, provocando um outro grave problema, e nisso ele se revelou influenciado pela sodomia daquele povo. Quantos de nós não fazem o mesmo em suas concessões pecaminosas? Chega um momento, meus irmãos, em que estas concessões nos colocam em situação extremamente difíceis, que então, infelizmente, nos leva e nos revela a loucura dos nossos pecados. Nós vivemos uma época em que Sodoma está se levantando mais uma vez. Há uma pressão social e cultural para nos deixar sem escolhas. Estão violentando a nossa liberdade porque há muito tempo estamos fazendo concessões, a começar de coisas pequenas que estão atingindo as mais sérias e negociáveis da nossa vida espiritual. E isso é juízo de Deus sobre a sua igreja e sobre a nossa casa. Leis estão sendo aprovadas pouco a pouco, na calada da noite, no anoitecer. No anoitecer, e nós estamos sentados no lugar errado. Não deveríamos estar ali, fora da cidade, deveríamos estar dentro da cidade, brigando. Mas se Ló já estava fora da cidade é porque não tinha mais o que fazer. As concessões foram tantas, meus irmãos, que às vezes chega um momento em que não há o que fazer, se não nos levantarmos e irmos embora. Pouco a pouco, nos forçando a impiedade, a normatização da iniquidade. E o mais grave de tudo isso é que nós estamos cedendo, em vez de lutar, em vez de combater estas coisas. Estamos negociando com os ímpios, em vez de sermos firmes em nossos posicionamentos e postura. Políticas públicas, meus irmãos, se chegou a esse ponto é porque nós deixamos. Onde políticas públicas sendo impostas como ideologia de gênero, liberação do aborto, legalização das drogas, imposição de práticas sexuais ilícitas por meio de material didático escolar aos nossos filhos, às crianças. Isso não é uma coisa que está acontecendo só em colégios públicos, está acontecendo dentro de escolas particulares, principalmente. Escolas que os seus filhos estudam. E você não está nem aí para isso. Nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a este momento terrível de uma sodomia penetrando a nossa sociedade e também as nossas igrejas. Porque homens não têm mais forças para repreender coisas simples. A começar destas. Não tem mais força para repreender seus filhos, disciplinar os seus filhos. Não tem mais forças no seu coração para repreender e liderar, governar sua casa e cuidar da sua esposa. Nossas escolhas e concessões dentro da igreja
vão revelar qual será o tipo de igreja que nós vamos ter no futuro. E eu temo por esse futuro. Resta-nos, meus irmãos, pensar e perguntar: que tipo de escolhas e concessões estamos fazendo agora? Aproveite o tempo que Deus tem te colocado aí na sua casa, em quarentena, em confinação, durante esses 30 dias, este primeiro mês. Foi muito tempo para você pensar. Como que você e a sua família estão, de fato, lidando com essa situação, se vocês estão reagindo ou não a essa perversidade e sodomia que tem entrado na nossa sociedade e tem entrado dentro da nossa igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus tem usado toda esta situação para frear a sociedade. Isso ainda é a misericórdia de Deus. Em frear a sociedade nessa sodomia avassaladora, nessas concessões ímpias. Toda esta tensão política que nós estamos vivendo, que aconteceu nesses 2 últimos dias, ela não é à toa. Ela é a providência de Deus, é o governo santo, puro e verdadeiro de Deus, freando de alguma forma, coisas que nem mesmo vamos saber, mas está freando a concessões normativas e legislativas do nosso país, no meio dos nossos autoridades e governantes, de coisas que são piores do que as que nós estamos vendo. Freando a pecaminosidade, freando o mal que tem se aproximado de nós. Então, olhe agora para sua família e pense: quais escolhas você está fazendo para a sua vida, para a vida da sua esposa e dos seus filhos? Se você se encontra como Ló, sem forças para se levantar, ir embora de Sodoma, eu quero te lembrar que a sua saída, para que Deus lhe dê forças, é arrepender sinceramente dos seus pecados, voltar para trás, e se necessário, você vai ter que começar do zero, como nós estamos nesses primeiros anos como igreja do Senhor. E você sabe do que eu estou falando. Se necessário voltar atrás, tem que começar do zero, mesmo que isto nos custe prestígio, nos custe prejuízos financeiros, nos custe também o sossego e a paz social que geralmente a gente quer. Negue seus ídolos, a começar do seu coração, como prestígio, respeitabilidade na sociedade ou na sua igreja local. Saia de Sodoma e volte para Canaã, antes que o juízo de Deus caia também sobre você, como foi em Sodoma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe nesse dia que é dia do Senhor. Amém.